boa tarde a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre. E, como é tradição, já vamos começar aqui falando de política, né? E para falar de política, temos aqui um convidado muito especial, Fred Lima, né? O blogueiro aqui da cidade, né? O blog do Fred Lima, que, aliás, tem tido muito acesso. Né? Graças Parabéns, a Deus. né? Obrigado, Seja deputado. muito bem-vindo, viu, Boa Fred? tarde, obrigado, deputado. E me diga uma coisa, Fred, vamos começar falando sobre o Distrito Federal, né? Aqui no Distrito Federal nós tivemos um ano de muita turbulência, Sim. né? O ano 2015. O que você espera para 2016? Olha, deputado, 2016 eu espero que o governo, enfim, deslanche, né? Porque 2015... Você torce ou espera? Eu torço e espero, porque a gente tem que torcer e ao mesmo tempo esperar, porque não depende de nós em si, né? Porque depende de si do próprio governo. 2015 foi um ano muito difícil, o governador de fato herdou uma herança fiscal muito ruim, só que algumas escolhas erradas nas secretarias, por exemplo, acabou fazendo com que o governo perdesse tempo, entendeu? Em junho, por exemplo, teve a saída do ex-chefe da Casa Civil, Hélio Doyle, né, que saiu... Funcionava como o pulmão, né? O pulmão, era a centralização mesmo do governo nele, então não estava dando certo. Trocou o Hélio Doyle e foi o Sérgio Sampaio, que é um cara mais aberto. Só que mesmo assim a gente viu que de junho para cá as coisas não fluíram como a gente esperava, né? E as secretarias em si teve algumas escolhas erradas. Por exemplo, na saúde eu considero que foi uma escolha errada. O primeiro foi uma escolha técnica, que foi o João Batista, e depois foi o Fábio Gondim, que foi uma escolha política de indicação do clã Sarney. Então eu vejo que, principalmente na parte de saúde, teve uma escolha errada. E aí nós temos um resultado concreto, quer dizer, a saúde continua imprestável, né? Continua imprestável, Então, entendeu? A culpa não não é nem 100% do secretário gestor, atual, né? do gestor, já vem já de outros governos, só que gente, a gente também não pode ficar só nessa, né? Só olhando pro retrovisor, jogando culpa no E governo ficar passado. achando o culpado é o que menos importa agora. menos O que importa. importa agora é a solução. Exato. Né? Tem que ter alguém ali que coloque, que arregace as mangas e façam as coisas acontecerem, entendeu? Infelizmente, a gente não está vendo isso, eu espero e torço para que 2016 seja diferente. E nessa área de segurança, eu não sei se você tem reparado, mas as notícias é de que em áreas que aparentemente seriam muito protegidas, até por vigilância privada, essa coisa toda, como é o caso do Lago Sul e do Lago Norte, todo dia está tendo alguma coisa, alguma notícia, né? É verdade. Aí algumas pessoas ligam isso àquele negócio da orla, enfim. Você acha que tem algum tipo de relação? Eu acho que não, deputado. Eu vejo assim que a questão da segurança em si no DF, a gente teve essa semana, né, o governador com a nova secretária, né, de Segurança Pública, dizendo que a criminalidade inclusive caiu, né? Agora com relação a essa questão aí da orla, eu não vejo correlação, não tô vendo, acho que cada coisa é uma coisa. E a declaração da secretária de que houve um fato, né, para o telespectador entender, houve um fato, algumas pessoas, eu acho que menores até de idade, agrediram segurança de um supermercado Pão de Açúcar, lá no Lago Sul, né? E parece que logo depois a secretária declarou que aquilo era crime famélico, né? Quer dizer... ela está sendo muito criticada, assim, pelo menos o pessoal Foi uma da parte declaração da política. infeliz? Eu acho que foi uma declaração infeliz. Ela está sendo criticada, entendeu? Porque apesar dela ter, assim, ela vem com a bagagem, ela vem do governo do Pernambuco, né? Está sendo criticada por ela não conhecer o cenário do Distrito Federal e como funciona em si, entendeu? O policiamento no DF. Perfeito. Então vamos mudar agora de esplanada, vamos para a esplanada dos ministérios? Claro. Aí o Cerveró, aquele rapaz que consegue enxergar tudo, né? O Cerveró, ele declarou que foi premiado pelo Lula por ter feito um belo negócio para arrecadar dinheiro de propina para o PT com uma diretoria. Quer dizer, cada vez mais vai complicando o ex-presidente Lula, né? Cada vez mais, e o fato interessante, deputado, é que a gente vê que o apoio do Collor não foi de graça, né? Quem deu um empurrãozinho pro Collor sair da presidência, todo mundo sabe, foi o PT. Foi o Lindbergh Farias, entendeu? Bem lá no movimento jovem. Lindbergh também que está envolvido aí na... também, está muito envolvido. Então, assim, a gente vê essa relação aí entre Collor, Lula,
passou dos limites, entendeu? Por quê? Porque quem intermediou as diretorias da BR Distribuidora, a gente viu, o Cerveró até disse isso, foi o Lula que intermediou para o Collor, entendeu? Para o Collor obter aquelas diretorias. E eu vejo que, eu não tenho dúvidas, viu, que este ano pode ser que ele caia, ele seja pego de fato na Lava Jato, o ex-presidente Lula. Porque realmente é uma situação interessante, né? Porque, afinal de contas, tudo acontecia, tudo teve seu início, né? No governo dele e ele não sabe de nada. E o Cláudio Humberto, um dia desse, né? Aliás, um renomado jornalista, né? Sim. Teria dito naquela Bastidores do Poder, não sei, Sim. que o Lula, aliás, que o Delcídio Amaral, o senador Delcídio Amaral, agia como porta-voz do Lula. Sim. E o interessante é o PT agora fazer com o Delcídio aquilo que não fez com o José Disseu e o José Genuíno, né? O PT simplesmente jogou o Delcídio na fogueira, bateu palmas, né? Deveria ter feito isso com o Disseu e com o Genuíno, até porque a acusação sobre o Disseu é gravíssima. E se confirmou. E se confirmou, ele é réu, ele é condenado. E está preso por Petrolão. Ele é condenado, então assim, já com o Delcídio não, ele simplesmente pegou o Delcídio, jogou na fogueira, o Rui Falcão soltou aquela nota, né, em si, criticando o Delcídio. Fez certo, mas deveria ter feito isso com o Disseu e Genuíno, que foram tratados como heróis da nação. Realmente é uma coisa louca, né? E me diga uma coisa, o que você espera para 2016? O Tribunal Superior Eleitoral terá um papel de protagonista? Enfim, existe a possibilidade da cassação da chapa, né? Existe Até porque tem uma declaração também acho que é do Cerveró, que fala que na campanha de 2014 foi usado dinheiro de propina também. Foi usado dinheiro de propina, do Cerveró. Olha, deputado, eu vejo que há possibilidade, eu diria 50% sim, 50% não. Por quê? Porque, infelizmente, lamentavelmente, a gente sabe que o PT, infelizmente, acabou aparelhando um pouco o Estado. Um pouco? Um pouco assim, né? Eu estou sendo generoso, aparelhou mesmo, em todo lugar. E o TSE não é, digamos, uma exceção. Né? Infelizmente, a gente sabe quem está na presidência do TSE, entendeu? Então eu vejo que a oposição está querendo incluir no pedido em si de cassação da chapa a declaração do Cerveró de que abasteceu a campanha de 2014, entendeu? Porque corrobora bem mais. Até o dia do julgamento em si, pode surgir alguma coisa, como a questão do pedido de impeachment na Câmara dos Deputados, entendeu? Pode também surgir algum fato, algum elemento determinante que faça com que os deputados vão e mudem de ideia. Aquele pessoal que é do PMDB, entendeu? Que está pensando em votar contra o impeachment, pode ser que ali na hora, ali, se surgir alguma coisa aqui, ali eles vão votar a favor do pedido. Né? Agora, você veja que nós tivemos... a Suíça, né, os bancos suíços informaram, me parece que mais de 100 contas abastecidas com isso tudo. Né? Sim. E o Eduardo Cunha se queixa muito de que só ele é que está nessa coisa. Assim, cadê as outras? É verdade. Olha, eu não tenho dúvidas que o Eduardo Cunha, ele está com um pé sujo de petróleo. Não, é que ninguém está dizendo não, eu que, sei, né? Eu não tenho dúvida. Nós estamos dizendo para ele que ele diz o seguinte, por que só eu? Tipo assim, tudo bem, isso aqui está uma festa do Mané, mas por que só eu que sou o lascado? É verdade, olha só, você pega aí, ele, de fato, o governo está usando o seu arsenal para atacá-lo, entendeu? Usando a sua mídia financiada também para atacá-lo. Demonizar ele, a figura dele, Cunha, entendeu? Para que o processo... se ele fosse o... Exato, para que o processo de impeachment também caia em descrédito, né? O que alguns dizem que já está caindo, né? Por causa disso, porque foi o Eduardo Cunha que pediu. Mas eu compreendo a reclamação dele, porque se existem mais de 100 contas, não é possível que as 100 contas é dele, é do tio dele, é da família dele. Ele não botou 100 contas ali, são outros políticos que estão envolvidos. E quem são? Cadê esses políticos? Exatamente. Não aparece. Inclusive, teve um episódio muito interessante que é ilustrativo. Teve um embate há 2 meses atrás, protagonizado pelo senador Fernando Collor. Né? O Fernando Collor, inclusive, faltou com respeito devido, né, em razão do cargo, ao Procurador-Geral da República. Sim. Né? Xingou, fez uma série...
E, assim, o silêncio em relação ao Collor é extraordinário, né? Muito extraordinário. Olha, deputado, você pega o Collor. O senhor acompanhou muito bem a eleição de 1989, Sim. né? Aquela eleição ali, o Collor... Eu era menino na época. Não era menino, né? Naquela eleição, o Collor tratou o Lula como se o Lula fosse, desculpe a expressão, um demônio. Demônio. Usou questão familiar e tudo. Parecia até uma profecia, né? Uma profecia, né? Exatamente. Usou a questão familiar, usou a filha do Lula, usou a ex-mulher do Lula. Então todo mundo acompanhou aquilo. A filha do Lula, Lurian, né? Lurian. Que também parece que... Está envolvida, aparece suspeita, exatamente, que ela está envolvida. Então você pega aí, aconteceu aquilo tudo. Aí o Collor ficou nesse ato de 14 anos fora do poder. Aí em 2006 é eleito senador da República. Aí em 2007 o Lula já dá uma declaração esquisita, falando que todo mundo achou estranho, até o Jô Soares na época falou. Ele falou assim que o Collor, com a experiência de ex-presidente da República, poderia dar uma grande contribuição ao país. Ele só não esqueceu de explicar que contribuição era essa, exatamente, né? Exatamente. Porque deve ser a mesma contribuição que o Paulo Roberto ia dar pelo agradecimento da Dilma, né? Quando ele foi demitido. Exatamente. Né? Então a contribuição foi, todo mundo já sabe o que foi, né? Foi que o Estado foi loteado, né, pelo governo do PT, e o Collor, que era o grande inimigo do PT em si, eu acho, viu, deputado, que o Lula tinha um certo medo do Collor, tá? Do Collor ser candidato à presidência, né, uma loucura que o Collor desse. Então, vou botar aqui do meu lado. Ou ele se tornar um grande líder da oposição, entendeu? Ao governo Lula, ele tinha um certo medo. Então ele acabou, digamos assim, em nome da tal governabilidade, dando esse espaço imenso ao Collor em si. Quer dizer, segundo o Cerveró, foi o espaço no sentido de mandar na Petrobras, mandar no setor da Petrobras. Né? Exato, mandar... Mandar e desmandar. Exato, mandar a diretoria em si, né, indicada por ele, tá? Eu não posso afirmar, né, porque a investigação ainda está sendo concluída, mas eu não tenho dúvida que o senador Fernando Collor está até a medula envolvido nesse esquema, tá? Pois é, mas esses fatos já devem ser do conhecimento das autoridades. Já devem ser. E aí, quer dizer, o Delcídio foi uma ação até, eu diria, extrema, né? O Delcídio foi preso, está preso. Está preso, pode se tornar ainda, eu ainda não tenho dúvidas que ele pode se tornar um delator, porque eu acho, sabe, deputado, quando o calo aperta no sapato, é aí que a pessoa vai pensar, não, se eu não falar, se eu não falar, vai sobrar só para mim, eu vou pagar o preço. O Vacari, já dizem que o Vacari não vai falar, a filha do Vacari já disse que ele não fala nada, entendeu? Só o Delcídio, a esperança é o Delcídio contar, abrir o jogo, entendeu? Mas eu acho que foi Abraham Lincoln que disse uma frase que você pode se enganar todos. Você pode enganar muitos por pouco tempo. Exato. Poucos por muito tempo, mas você não engana todos todo o tempo. Todo o tempo. Então, logo, logo, eu acho que vai surgir, entendeu? Alguém que vai botar a boca no trombone e vai falar assim, olha, gente, o presidente Lula fez isso, está envolvido, a presidente da República teve o consentimento dela também, porque é impossível, sabe? Você pega aí, a presidente Dilma era a presidente do Conselho de Administração da Petrobras. E não sabia de nada. E não sabia da compra de Passadina. Entendeu? Não sabia do rolo que foi aquilo, porque ali começou todo o esquema, né? Foi em Passadina, entendeu? E ela não sabia, então eu acho, sabe, eu tenho a esperança que este ano vai ser decisivo para a política brasileira. É como dizem, né? Quer dizer, as pessoas podem combinar à vontade, só falta combinar com os fatos. Exato. Porque os fatos surgem, né? Quer dizer, eles vão surgindo. As pessoas falam, isso é da natureza humana, né? É verdade. E quase todos os delatores que foram presos preventivamente pelo juiz Sérgio Moro, né? A quem rendemos homenagem, né? Sim. Quase todos trataram de abrir o bico, até porque o processo do mensalão ele foi extremamente pedagógico, né? Quer dizer, ali quem se lascou foi o empresário. Foi o empresário. E aí o Sérgio Moro primeiro prendeu os empresários e ofereceu a oportunidade. E os caras trataram de abrir o bico para não ser o novo Marcos Valério, né? Foi uma estratégia fantástica do juiz Sérgio Moro, entendeu? Estudada, hein? Estudada, pensada, arquitetada, tá? Porque se ele fizesse como fizeram lá no mensalão, talvez ia ser preso aí um ou outro e acabou por isso mesmo, entendeu? E iam se criar depois, se o Lula voltasse em 2018,
um novo esquema de corrupção, exatamente. entendeu? O governo poderia criar um novo esquema de corrupção, o PT, tá, para dar sustentabilidade política ao ex-presidente Lula, caso ele se ele for eleito em 18, Deus queira que não, eu torço para que ele não... Mas, sinceramente, você acredita, Fred, que diante de todos os fatos, tirando o viés ideológico, alguém ainda acredita que o presidente Lula não é o patrocinador disso tudo? Deputado, olha, tem o Alberto Carlos, ele tem um livro chamado A Cabeça do Brasileiro. Infelizmente, aqui no Brasil existe aquela questão, o meio termo, entendeu? Entre a ética e a sujeira. O brasileiro, ele segue esse meio termo. Existem pessoas que sabem que o presidente Lula não tem provas ainda concretas, mas sabem que o presidente Lula é o chefe da facção, mas que acabam votando nele de novo. Por quê? Por causa daquela propaganda enganosa, entendeu? Que o PT já tem 13 mas aqui anos. entre nós, né? Então você não é eleitor, você é cúmplice. Você é cúmplice. Aí infelizmente. vamos dar as palavras no sentido real. Exato, você é cúmplice. Você é cúmplice. E ele explica bem isso no livro, viu? A Cabeça do Brasileiro chama o livro. Ele fala sobre esse meio termo que não existe lá nos Estados Unidos, mas no Brasil existe, entendeu? Por exemplo, se o cara distribui um benefício, uma bolsa de distribuição de renda, que não foi ele que começou, ele acaba, o brasileiro vê, não, esse cara está me dando uma bolsa, esse cara está me dando um benefício, então ele me deu, então eu vou votar nele. Eu quero saber de mim, não quero saber dos outros. Quero saber de mim. É o sentimento individual, né? Entendeu? Olha, Fred, esse papo é muito bom e levaria a tarde inteira, né? Exato. Mas, infelizmente, nosso tempo é muito curto, né? Então, eu quero lhe agradecer muito. Eu que agradeço. O Tribuna Livre volta já aí para falar de esportes. Estamos de volta com o Tribuna Livre e agora vamos falar um pouquinho sobre futebol. E futebol, vamos falar com o Everson, né? Everson, o que houve com o Corinthians? Ainda existe aquele campeão do ano passado? A duras penas, né, Pedro? Muito boa tarde a todos os telespectadores da TV Brasília ligados aí no Tribuna Livre, né? O Corinthians está sofrendo um desmanche ainda. Essa janela de transferência é longa, vai até 31 de janeiro. Mas me parece que depois da saída do Jadson, do Wagner Love, os principais... Do Renato Augusto. As principais baixas, né? O Corinthians deve conseguir manter o seu time desmontado, né? Campeão brasileiro, para a sequência da temporada. Mas foi realmente perdas muito significativas, né? Que fazem com que o atual campeão brasileiro tenha que tentar contratar pontualmente para fazer a reposição dessas peças que foram fundamentais nessa temporada brilhante do ano passado que o Corinthians fez. Você veja que o Corinthians, quando perdeu no início do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando perdeu o ataque com Sheik e Guerreiro, o Corinthians parou de fazer gol. Tanto que ele era líder, mas ganhava de 6-0, 1-0, aquela coisa, né? Aí o Tite parece que conseguiu arrumar com o Renato Augusto e o Jadson municiando o ataque. É verdade. Do Wagner Love, né? Ele teve a ajuda de algumas soluções caseiras na ocasião, né? Que foi o que Luciano, ele nem esperava que exatamente, fosse daquele jeito, né? O Luciano e o Malcom, os jogadores que estavam na reserva de Emerson Sheik e Guerreiro, acabaram correspondendo, né? E chegou a contratação do Wagner Love na reta final do campeonato, que aí sim, que no início estava mal, exatamente, e depois fisicamente, ele deu moral e tudo. Mas como né? você disse, foi graças às assistências e os gols feitos pelo Jadson e pelo Renato Augusto que o Corinthians deslanchou na reta final. O meio-campo, ele é o pulmão. Né? O cérebro de um time. É o cérebro de um time, né? Então, quando o Renato Augusto encontrou o futebol do Jadson, né? E o Elias, né? O time do Corinthians passou a jogar quase que por música, né? Quer dizer, e aí passou a golear, passou a ganhar com placar elástico, essa coisa toda. Aí, de repente, você tira os dois principais jogadores criativos do Corinthians. Os dois cérebros, exatamente, os dois principais. E quase que perde ainda Elias e Cássio, quer dizer, aí ia a espinha inteira, né? Exatamente. Os últimos remanescentes, né, da conquista do Mundial quase o Corinthians perdeu, que é o caso do Cássio e do Danilo, que teve o contrato renovado. Mas o Corinthians vai ter realmente alguma dificuldade para remontar o time diferente do que aconteceu quando você lembrou no início do Campeonato Brasileiro do ano passado em relação a isso, né? Tá aí para em vias de fechar com o Guilherme, né? Jogador que foi do Atlético Mineiro e que estava jogando na Europa. Você aposta alguma ficha no Corinthians na Libertadores?
Fica mais difícil, fica mais complicado. Eu vejo agora o Palmeiras com o time que está montando, o próprio Atlético, o próprio Inter, com as equipes que não foram tão desmontadas. Não, Inter não, Grêmio. Grêmio, da forma como não foram desmontados, à frente do Corinthians para essa sequência de Libertadores. Até mesmo o São Paulo, que vai disputar a pré-Libertadores e precisa fazer contratações, talvez tenha algum tipo de vantagem em algum momento do campeonato se conseguir classificação. Então, vamos ver se a gente combina, se pensa da mesma forma. Os times com maiores chances na Libertadores: Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio, Corinthians e São Paulo. De acordo, nessa ordem. Nessa ordem. Pela forma como as São equipes Paulo estão meio a meio. É verdade, né? estão meio parecidos em relação a ter que remontar suas equipes, né? O São Paulo também perdeu jogadores importantes, Rogério Ceni aposentado, foi. Luiz Fabiano, mas principal trouxe o Lugano, atacante, né? Que é um trouxe símbolo, o Lugano, né? que é um ídolo, né? Precisa de um primeiro volante, precisa de um reserva para o Paulo Henrique Ganso, ou seja, também tem que reforçar o seu elenco para a sequência da temporada e para poder atingir o principal objetivo, né? Classificar-se para a fase de grupos de Libertadores e planejar sua temporada. E você viu que o melhor time do mundo, o Fluminense, conseguiu, né, parece acertar a sua defesa, né? Trouxe aquele menino da Ponte Preta, que jogou muito bem, Renato Chaves, trouxe o Henrique, repatriou, não sei como é que o Henrique está, né? Dizer que ele estava na reserva lá no Napoli, né? Ele jogou pouco no Napoli, ele não joga sequencialmente desde maio de 2015. Mas a gente sabe que ele sabe jogar, né? Isso, excelente jogador, pode fazer função de volante, é um excelente defensor, então é uma baita de uma contratação. Se o Fluminense acertar ali atrás, encaminha boa parte do seu bem, time, né? Com certeza. E está tendo o privilégio de disputar a Florida Cup. Corinthians, Fluminense, Atlético Mineiro e o Internacional estão tendo uma pré-temporada diferenciada, por enfrentando times da Europa que já estão no mercado, né? Exato. Dos Estados Unidos. Sua divulgação da marca internacional, pegando times que estão num ritmo de jogo muito melhor por já estarem com a temporada os alemães que levaram uma peia nossa, né? É verdade. Do Atlético Mineiro. Exatamente, acabou do vencendo. Inter não, o Inter cansou, né? E deixou empatar de 3-3. É verdade, teve 2 vezes à frente no placar, mas o Chicharito Hernandes do Bayer Leverkusen acabou sendo determinante. Bayer Leverkusen, esse time é de remédio? É time de laboratório? Parece, né? Parece, né? Foi o primeiro time do Lúcio, né? Parece Zagueiro aqui da Baigon. capital. É verdade. Uma das forças do futebol alemão, ainda que a diferença do Bayern de Munique para os demais seja muito grande, né? E a Copa São Paulo, rapaz, o Brasília, hein? O Brasília acabou sendo eliminado pelo Flamengo, né? Acabou classificando para a segunda fase, mas acabou pegando um time que é favorito, né? Um dos favoritos para a conquista desse ano. Eu acho que a grande perda da Taça São Paulo até esse instante é a eliminação do Fluminense, né? É um dos times que tem maior número de títulos junto com o Corinthians, né? E acabou ficando no meio do caminho. Uma fábrica de jogadores, né? Isso, o Xerém, né? Xerém sempre produziu grandes jogadores para o Fluminense e para o futebol brasileiro e deve ter alguma coisa errada, né, Raimundo, ali para o Fluminense não conseguir avançar e chegar às finais da Copa São Paulo, como é tradição ao longo dos anos todos. É o segundo time com o maior número de títulos, Exato. Só superado pelo Corinthians. É verdade, que vai fazer uma campanha na primeira fase fantástica, ao que tudo indica deve chegar às semifinais da competição, como aconteceu no ano passado, onde o time foi campeão em cima do Botafogo, mas os principais times, com exceção do Fluminense, vão avançando e vão mostrando. O Grêmio também. Né? É outro que ficou no meio do caminho, né? Exato. Isso, muito sintomático isso, né? Você ter times com categoria de base, onde tem um investimento muito grande, acabando tropeçando em cima de adversários de menor expressão nacional, né? Mas, enfim, a Taça São Paulo continua a produzir bons talentos. A final é dia 25 de janeiro, Isso, né? dia do aniversário da cidade de São Paulo, dá numa segunda-feira, né? Feriado, e ao que tudo indica... Feriado em São Paulo, em São Paulo. Ao que tudo indica, teremos aí 2 grandes finalistas em busca do principal título da categoria de juniores no futebol nacional. Eu tô achando que alguma zebra vai chegar, sabia? Ano passado chegou, né? O Corinthians enfrentou o Botafogo de Ribeirão Preto e tem muito time do interior, do São Paulo e do Brasil fazendo boas campanhas, pregando peça e que podem realmente surpreender. Mas a gente fala que é zebra, mas na verdade, quando se trata de futebol de menino, porque isso é menina, 16, 17 anos, né? Isso, máximo 23. Essa meninada termina equilibrando, entendeu? No esforço físico, enfim. Então, essa história da zebra fica mais amenizada. E como a né? juventude oscila muito, o nível de jogo oscila muito, é possível que a gente tenha realmente surpresas. Pode ser que algum time que tem uma inferioridade técnica compense pela raça, garra, determinação e consiga sobrepujar times de maior tradição e investimento, né? Eu vi o caso do Fluminense e Primavera, né? O Primavera meteu 2-0, né? E
assim, assustou o time do Fluminense. Aí quando a molecada começou a querer jogar, não encontrava. Era tarde demais e já não encaixava, né? Se fecharam direitinho pela vitória, pela vantagem que E era estabeleceram. uma garra, Everson, você precisava ver. Rapaz, o cara tirava a bola para lateral, vibrava igual se fosse um gol. Eles sim, né, jogam como se a bola fosse o último prato de comida, né? Tem exato. uma base mais difícil, um investimento menor, então realmente valorizam mais a oportunidade que estão tendo na grande vitrine, né, do futebol de base do Brasil, que é a Copa São Paulo. Agora vocês estão me devendo, você e o Alan estão me devendo, o projeto que nós vamos apresentar, né, com relação à Copa do Brasil, né? Sem dúvida. Um novo formato, né? Nós até definimos um nome no ano passado, chamaríamos de Liga dos Campeões Estaduais, onde os principais campeões estaduais seriam divididos em grupos para disputar uma grande competição nacional mais ampla do que a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, que dizem que é o campeonato mais democrático, só dá uma chance, às vezes, ao time pequeno, né? Você faz uma um jogo... só, né? Quer dizer, se tiver num péssimo dia, acabou, né? Exato. Se você tem um time na fase de grupos, vamos colocar aí o Cuiabá, por exemplo, um campeão estadual que seria num grupo com o Corinthians, com o Fluminense e com o Remo do Pará, ele teria a oportunidade de fazer 6 jogos, ou seja, teria um calendário mais amplo e oportunidades para poder chamar seu torcedor. 2 jogos contra o que chamaria muita atenção, contra o Corinthians. Né? Com certeza, ida e volta. Isso sim a gente pode chamar de uma competição democrática e seria muito interessante que a CBF pudesse, sem dúvida, pudesse replanejar a Copa do Brasil em formato de liga, em fase de grupos, para poder realmente proporcionar muito mais emoção. Já que ela não pode mexer no Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro, na verdade, nasceu errado, né? Lá atrás, com aquela, como é que é? Clube dos 13, com a União, em que mataram o América Carioca, a Portuguesa, e acabaram, né, com os times de médio para grande. Né? Você veja que a valorização é sempre do time grande, o que é correto, tem que dar valorização do time grande. Mas sem time pequeno ninguém existe, né? Eu me lembro uma vez de uma declaração de um treinador que, falando sobre essa questão de time pequeno, ele dizia o seguinte: todo time precisa, para não entrar em crise, de ter um jogo duro contra um time grande e 2 contra pequeno, até porque se ele perder contra o time grande e na rodada seguinte enfrentar um time grande de novo e perder, o time demite o técnico, manda embora o jogador, entendeu? Quer dizer, é a cultura do futebol brasileiro, né? Isso sim, é dar a oportunidade, democratizar e proporcionar a times pequenos, médios e grandes, né, a chance de também ter seu destaque no futebol em nível nacional. Então a gente espera que um dia realmente o Campeonato Brasileiro, como você falou, a única alteração que sofreu nos últimos anos foi ter passado para o formato de pontos corridos, né, ao invés do playoff, né, que a Copa do Brasil ela possa ser transformada numa espécie de Liga dos Campeões Estaduais para dar oportunidade de maior prazo, né, para que as equipes realmente possam se mostrar, possam levar seu torcedor e possibilitar esses encontros contra médios e grandes clubes do Brasil. Só para você ter uma ideia, há muito tempo atrás, na década de 60, 70, né, surgiu lá no Piauí um jogador chamado Cima. Cara, excelente, assim, jogador fora de série. O máximo que ele conseguiu chegar foi até Salvador, jogou no Bahia. Por quê? Porque não havia a chance, entendeu? Quer dizer, não teve visibilidade para ele, a possibilidade de jogar com um time grande que o visse com potencial, com qualidade, para se transferir para um outro grande centro do futebol. Para você ter uma ideia, o Cima fez registrado mais de 800 e poucos gols. Fantástico. E não teve a oportunidade de jogar num time grande para fazer pelo menos a metade disso e se tornar um ídolo que poderia, porventura, até servir seleção brasileira na época dele, né? Exatamente. Realmente. Mas então, pessoal, amanhã vamos torcer para o melhor time do Brasil, o Fluminense, ganhar de um tal de um Shakhtar não sei o quê, né? O Shakhtar Donetsk da Ucrânia, porque né? antigamente o nome dos times bons mesmo era Barcelona, Real Madrid, Nápoles quando o Maradona foi para lá, né? Milan, Manchester United, Porto, Benfica, Sport. Vamos ver como é que o Fluminense e o Corinthians também que vai enfrentar esse Shakhtar Donetsk, né? Mas o Corinthians primeiro pega o Atlético. Isso, e aí depois enfrenta o Shakhtar Donetsk, né? Eu acho que uma competição como essa deveriam ser 2 testes contra times do exterior. Se você se desloca para os Estados Unidos, né? Por que enfrentar adversários locais, né? É um regulamento muito confuso, que você tem que fazer 100% de aproveitamento, ganhar os 2 jogos e nos critérios de desempate definir quem vai ficar com a taçazinha do Mickey, né? Vamos ver quem vai dar certo. Tá certo. Bem, o Tribuna Livre fica por aqui, quero lhe agradecer muito, viu, Edson? E vamos agradecer também ao nosso telespectador, né, pela sua audiência, pela sua paciência, e se Deus quiser, sábado que vem estaremos juntos novamente.